TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto do Hotel Vermont, na capital fluminense, começa agora o Correio Petropolitano Debate. Hoje daremos destaque aos 122 anos do jornal Correio da Manhã. O veículo, lançado em 1901, se tornou referência no jornalismo independente e que, ao longo dos anos, tem ampliado a sua cobertura para todo o país. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Estamos aqui com o Marcos Salles, ele que é o atual diretor do jornal Correio da Manhã. Salles, a gente tem acompanhado 122 anos de história, um jornal que tem por sua característica ser um jornal independente e que tem se expandido em todo o estado do Rio de Janeiro, muito em contrapartida ao que os outros veículos tradicionais estão fazendo. O que você acha dessa expansão da equipe do jornal Correio da Manhã? Bom, primeiro é uma satisfação nós podermos estar aqui comemorando esses 122 anos de história, né, do jornal Correio da Manhã. O jornal Correio da Manhã é um jornal que participou de muitos momentos de, vamos dizer assim, revolucionários no Brasil, né? Pressionou governos, pressionou várias entidades políticas, enfim, e com isso ele se tornou um jornal de grande relevância no Brasil. Depois de um período que ele ficou adormecido, o nosso acionista, o Cláudio Magnavita, adquiriu os direitos desse jornal e nós fizemos o relançamento. Nesse último 1 ano e meio, basicamente, que eu estou aqui, a gente conseguiu, de fato, fazer com que o jornal Correio da Manhã se transformasse num jornal de peso e de importância muito grande. E como é que nós fizemos isso? Primeiro, a coluna do Cláudio. A coluna do Cláudio é uma coluna que é lida desde o vereador de uma cidade até o presidente da República, passando por todo o departamento, todo o judiciário, as câmaras de vereadores, deputados, senadores, etc. Então isso realmente fez a diferença, né? Sempre com notas muito objetivas, sempre com furos de reportagem, etc. Nós pegamos essa expertise e nós então fizemos um caminho inverso, que é o caminho que, na maioria das vezes, os jornais impressos estão fazendo, eles estão encolhendo de tamanho. Nós começamos pequenininho, absolutamente saudáveis em termos de financeiros, porque nós não fizemos nenhum tipo de endividamento. Nós fomos adquirindo equipamentos e montando unidades gráficas estratégicas. Dentro de que conceito? Nós temos o Correio da Manhã e temos mais 4 edições, 4 versões. Então você tem o Correio da Manhã que circula em boa parte do estado. Em Petrópolis nós fizemos a edição Correio Petropolitano, na região do Vale do Paraíba nós fizemos o Correio Sul Fluminense e agora fizemos a edição do Correio da Manhã, versão Brasília, versão nacional. Então são 4 versões. Futuramente vamos ter aí o Correio Norte e Noroeste, temos ainda outras versões para fazer. E fizemos então uma instalação de 4 unidades gráficas, 3 unidades gráficas, uma em Volta Redonda, uma em Petrópolis, né, e temos uma em Brasília. Isso tudo deu ao Correio da Manhã uma flexibilidade industrial, nos deu uma possibilidade de fazer versões regionalizadas com suas particularidades, porém mantendo a espinha dorsal política do jornal. Com a independência que nós temos, nós de fato estamos fazendo a diferença e fazendo com que o Correio da Manhã cresça e se torne uma grande força editorial e jornalística e de comunicação, porque junto com todo esse processo também tem o Grupo TVC que está aqui presente. Ao meu lado, um grande jornalista que atuou em diversas emissoras, em diversos jornais e que hoje faz parte da equipe do jornal do Correio da Manhã.
ninguém mais, ninguém menos que Fernando Molica. E a gente vai falar com ele justamente sobre uma questão voltada... O jornal Correio da Manhã tem essa característica política. Fernando, queria que você falasse para a gente o que o leitor pode acompanhar hoje no jornal Correio da Manhã, principalmente na sua coluna. Olha, a ideia é fazer uma cobertura política, tentar ter informação nova, né? Porque a notícia é a coisa mais importante no jornal, é você ter uma notícia, você ter a notícia exclusiva, você antecipar a informação. Então tem um foco na política. Agora, eu gosto muito da política pública, porque a gente fica muito viciado, e nós jornalistas gostamos disso. Fulaninho saiu do partido A, foi do partido B, fulaninho... Tá, isso é importante, é relevante, mas tem política pública. Como é que você trabalha educação, saúde? Afinal de contas, políticos existem para isso. A atividade política ela não tem que ser vista como uma espécie de confraria que reúne as pessoas que fazem política. Muitas vezes acontece isso. Mas a ideia é você tentar como é que isso pode melhorar ou piorar a vida do cidadão. Eu acho que esse é um objetivo que eu tenho e a gente tenta todo dia, que não é fácil, mas a gente tenta fazer isso, né? Mostrar como que a política se liga à vida do cidadão comum. E como que está sendo para você estar participando de um jornal que vai na contrapartida do que muitos veículos hoje fazem, que é o jornal impresso, que vai todo dia para a banca? Como que é para você poder participar novamente dessa ação? Eu gosto muito de jornal, né? Já trabalhei muito tempo em televisão, trabalhei em rádio, mas a minha formação original é jornal. Meu primeiro emprego foi na sucursal do Estadão, do Estado de São Paulo, aqui no Rio. Depois passei muito tempo na Folha, trabalhei no Globo, trabalhei no Dia. Então eu gosto muito de jornal, eu gosto muito de papel, né? A ideia, o cheiro de tinta. Eu até quero ir lá visitar, ainda não visitei nenhuma das gráficas do Correio. Eu lembro que eu trabalhava aqui no Rio, na Folha de São Paulo, mas volta e meia eu ia em São Paulo. E antigamente a gráfica da Folha de São Paulo ficava no prédio da redação. Pô, mudou. Então eu adorava ir lá e sentir o cheiro de tinta, né? Essa ideia física do jornal tá na tua mão, ele é um documento histórico. Não estou de maneira alguma descartando a internet, falando não, mas a ideia do impresso, e aquele documento é algo muito legal. Então é muito divertido, é muito legal voltar a trabalhar no jornal impresso. Você já cobriu diversos temas, e principalmente voltados na política. E o Jornal Correio da Manhã, hoje, ele tem as suas expansões, como, por exemplo, o Jornal Correio Petropolitano e o Jornal Correio Sul Fluminense. Como é também, além de escrever as histórias, fazer parte dela, visto que é um jornal completamente novo e, mais uma vez, tem lá o nome escrito na coluna quando a pessoa abre a página do jornal. Isso é legal, você vê teu nome impresso no jornal, é muito legal. E o Correio da Manhã, essa nova versão do Correio da Manhã, é nova, mas o Correio da Manhã é um jornal antiquíssimo. É um jornal que é citado em Romance do Lima Barreto com outro nome. Eu terminei de ler agora, anteontem, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que uma hora que o personagem principal trabalha num jornal que antes de o Globo ser fundado, o Lima Barreto deu o nome do jornal de Globo, mas na verdade era o Correio da Manhã. E aí ele desanca com uma opção de gente, é engraçadíssimo. Então assim, é um jornal que está citado, ainda que de maneira disfarçada, em Romance do Lima Barreto, né, que era meu vizinho, eu sou de Piedade, ele era de Todos os Santos. Então ali, minha mãe morou na rua Lima Barreto, em Piedade. Então tem algo que tem assim, tem uma história. Meu pai já assinou a antiga versão do Correio da Manhã, lá no meados dos anos 60, final dos anos 60, quando eu comecei a ler jornal, eu já peguei na antiga edição do Correio da Manhã, da antiga versão do Correio da Manhã. Então você resgatar esse nome, título tão importante do jornalismo brasileiro, um título que foi esmagado pela ditadura, que como todos os jornais é cheio de contradições, né? O Correio da Manhã praticamente precipitou o golpe, alguns editoriais, basta, fora, e logo ele vira a chave. Teve pessoas importantíssimas, como Carlos Heitor Coni, Graciliano Ramos, também trabalhou no Correio da Manhã. É muito legal fazer parte dessa história. Fernando, além disso, eu queria fazer uma outra pergunta. Você comentou sobre a questão política
E é claro, como que você vê hoje o cenário político nacional e também, lógico, do estado do Rio de Janeiro, que tem esse foco, o jornal Correio da Manhã? É uma situação muito delicada, né? Porque você tem uma lógica na política partidária que vai se aprofundando, que é a política com fim em si próprio. Né? Você, em muitos momentos, você deixa de pensar na lógica maior, de pensar em projetos para a cidade, para o estado, para o país, e você pensa ali nos seus próprios interesses, não necessariamente ilícitos. Então, isso são interesses lícitos. Você quer construir um posto de saúde, quer construir não sei o quê, quer reformar a orla, ok. Mas você tem que ter uma lógica de pensar a sociedade. Né? Os políticos, todos foram eleitos, então todos têm que ser respeitados. Ninguém, o presidente da República, os senadores, os deputados, os vereadores, os prefeitos, os governadores, todos foram eleitos pela população. Então, eles estão legitimamente nesses locais. Agora, acho que uma das funções da imprensa é chamar a atenção, é ficar ali meio de grilo falante. Olha só, meu irmão, não carioqueja, meu irmão, tem que cuidar do país, do estado, da cidade, do bairro. Então esse papel de grilo falante da imprensa eu gosto muito. É aquele cara meio chato mesmo, eu adoro ser chato. A gente não aprende, você não vai ser querido. Né? Não adora nada. Né? Não adoro. Você acredita que, por Cláudio Magnavita também ser jornalista, isso traz um peso para o sucesso do jornal? Sem dúvida. Ele é uma pessoa, um jornalista experiente, tem muitos anos, né, de carreira. É fundamental isso. Isso é um dado muito importante. O Magnavita já foi minha fonte. Boa fonte. Então, ele sabe o que é notícia. As informações que ele me passava em outros tempos eram muito boas. Então ele tem essa noção de notícia. E agora no próprio jornal ele sabe disso muito bem, sabe fazer isso muito bem. O Correio Petropolitano Debate também entrevista Luana Mota, ela que é responsável pelo Correio Petropolitano que cobre a região serrana. Luana, assim como o Correio Sul Fluminense e um possível futuro Correio Norte Fluminense, você entra para a história do jornal também com a edição do Correio Petropolitano. Queria que você falasse dessa responsabilidade e qual que é o sentimento de, além de escrever a história, participar dela, sendo hoje uma das responsáveis pelo jornal. Eu fico muito feliz de estar à frente desse projeto, do projeto do Correio Petropolitano. Foi um projeto que eu abracei com muito carinho, porque além de ser apaixonada pelo jornal impresso, é com grande orgulho que a gente consegue cobrir, além de Petrópolis, os municípios da região serrana. Então, assim, a gente tem um trabalho diferencial, porque é o único veículo que consegue cobrir toda a região serrana, e é um trabalho com qualidade, que é feito com carinho. Então, para mim, é um orgulho muito grande participar do Correio da Manhã hoje. O Correio da Manhã ele tem a característica de ser um jornal independente. Isso também, de alguma forma, facilita a vida do jornalista justamente para cobrar as ações necessárias para a população? Bastante, porque hoje o jornalismo ele tem um papel fundamental de movimentar a sociedade, seja para cobrar do poder público, seja para mostrar coisas positivas, coisas que trazem emoções para a população. O jornalista ele é um grande contador de histórias e a gente tem essa possibilidade de contar histórias verdadeiras, fazer justiça social. Então é muito importante o jornal hoje ter essa liberdade, ter essa independência dentro do município, seja dentro do estado. É muito importante e é muito satisfatório para a gente. Agora, para o leitor petropolitano e também da região serrana, o que o jornal tem de diferencial? O que você, por meio da direção, né, de coordenar essa equipe, traz para o jornal justamente para que o petropolitano, ao abrir a página, ele tenha essa característica de ter um jornal completamente diferente? Nós somos um jornal político
e que faz política. Só que como a gente faz política? A política está em tudo, ela está seja no seu bairro com um problema no ônibus, seja com um projeto social que está acontecendo no centro da cidade, tudo isso é política. E a gente mostra todos esses lados. Eu acho que o diferencial hoje do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano, do Grupo Correio da Manhã, é a gente poder mostrar várias realidades, e especialmente num papel de fiscalizador. Hoje a imprensa tem um papel muito importante de fiscalizar o poder público, fiscalizar o legislativo, o executivo, o judiciário, e eu acho que a gente cumpre muito bem esse papel. Então eu entendo que esse é o nosso diferencial. E como foi poder participar dessa cerimônia dos 122 anos do Correio da Manhã? Eu fiquei muito feliz e muito emocionada, porque eu sou muito jovem, eu sou editora de um jornal tão importante para o Estado, tão importante para a região serrana, e eu fiquei muito emocionada por fazer parte disso e muito contente por poder de alguma forma contribuir, por poder colaborar com a equipe. Foi muito especial hoje. O Correio Petropolitano Debate conversa agora com Rodolfo Lago, ele que é um dos responsáveis pela equipe do jornal Correio da Manhã em Brasília. Rodolfo, vou fazer a seguinte pergunta: qual que vai ser agora o desafio de levar essa história de 122 anos para a capital, onde tudo acontece, onde os principais assuntos estão em pauta? Um grande desafio, né? Você levar um jornal centenário, 122 anos, já seria um grande desafio. E você fazer renascer, né, a ideia do jornal impresso, né? Quando todo mundo já imaginava que o jornal impresso ia acabar, né? Então essa ousadia de colocar o jornal impresso de novo nas bancas, né? Então é um desafio enorme, muito grande, que a gente está fazendo lá com muito entusiasmo, e a gente está percebendo lá que o entusiasmo é recíproco. As pessoas estão interessadas e procurando saber, puxa, como é isso, essa coisa de jornal, que bacana, né? E tá lá, tá nas bancas. Rodolfo, queria que você falasse uma outra questão também. Como que é cobrir a política? A gente sabe que há muita movimentação, muitos bastidores, e essa é a característica do jornal Correio da Manhã. Como lidar com essa situação e cobrir as pautas principais do país? Olha, é bem isso. A característica do jornal é bastidores, é buscar bastidores. E ao longo dos anos, eu tenho 37 anos de cobertura do Congresso Nacional, eu também aprendi a fazer isso, gosto de fazer isso. Então, e aí é isso, é muito gastar sola de sapato, muito gastar saliva, né? A gente vai ao Congresso toda semana, pelo menos na terça e na quarta, que são os dias onde a atividade é mais intensa, né? Conversa com todo mundo, de todos os espectros políticos, de todas as áreas, né? Para, enfim, trazer as informações e traduzir ali para todo mundo o que está acontecendo. O Correio Petropolitano Debate entrevista também Sônia Paz, ela que faz parte da equipe do jornal Correio Sul Fluminense. Sônia, qual que é o peso e a responsabilidade de poder participar desse grupo que hoje completa 122 anos? Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um jornal, né, com mais de 100 anos, e agora que está tendo essa expansão para todo o interior, né, e está alçando voos muito altos, e a região do Médio Paraíba, uma região muito importante para o interior do estado. Então é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma gratidão pelo jornal investir no interior e estar com essa expansão em uma época que a comunicação não está tendo tanto investimento.
Então o Correio da Manhã está indo na contramão, mas uma contramão boa, que vai ter sucesso com certeza. E o que os leitores do Correio Sul Fluminense podem esperar ao abrir a primeira página? Ah, com certeza. Notícias exclusivas, notícias quentes, que a redação passa o dia todo apurando, e sempre o que a gente preza por uma boa apuração e exclusividade. Os leitores nossos merecem ter exclusividade e ler o que há de melhor. Além disso, a gente sabe que o Cláudio, além de ser um empresário, ele também é jornalista. Você acredita que esse investimento vem também por conta justamente dele entender a necessidade da imprensa para cobrar as ações necessárias para a população? Isso, acho que é a fusão correta, porque ele tem a visão de empresário necessária para comandar uma empresa, para gerir uma empresa, e a visão de jornalista, que ele sabe o quanto a notícia é importante para uma empresa jornalística. Então é perfeito a fusão. E como que está sendo poder participar dessa cerimônia? Ah, ótimo! De ver, de reviver, ainda mais que a gente passou por um período de pandemia, poder comemorar e principalmente comemorar o jornalismo, né? Que leva notícia, leva informação, e sem informação a gente não vive, né? Foi mostrado, então é muito satisfatório estar participando disso e poder conviver com tudo isso. Para a editoria do Rio, nós conversamos agora com Marcelo Perillier. Ele que, além de ser jornalista, também é historiador e que escreveu justamente o editorial sobre os 122 anos do jornal Correio da Manhã. Marcelo, o que você tentou retratar no seu editorial justamente sobre os 122 anos, que em poucas palavras é até difícil, na verdade, escrever uma história tão grande, né? Foi o que você falou mesmo, Richard. Em poucas palavras, é bem complicado a gente escrever uma história praticamente uma história centenária do Correio. A gente tem que lembrar, Correio é de 15 de junho de 1901. Então ele acompanhou todo o processo, toda a transformação no Brasil. Lembrando que naquela época a gente estava numa transição entre a monarquia e a república. Então estava todo um rebuliço ainda, tanto político quanto social. Tanto que na reforma Pereira Passos, a revolta da vacina, o Correio da Manhã fez umas capas grandiosas, exatamente mostrando esse anseio da população contra a vacinação, esse anseio da população contra a obrigatoriedade da vacinação, que foi uma norma, né? E ao longo do tempo o Correio foi se aprimorando, tanto que o jornal ele cobriu a Primeira Guerra Mundial de alguma forma um pouco não deteriorada, mas de uma forma não muito conceitual, e na Segunda Guerra ele já foi mais conceitual, mandando até correspondente, fazendo grandes reportagens, principalmente a tomada do Monte Castelo na Itália. No pós-guerra também fez a grande reportagem, e o jornal foi crescendo. Não podemos dizer que o Correio da Manhã é um dos primeiros jornais a introduzir o segundo caderno nas editorias. Ele começou isso na década de 50, com o caderno aos domingos. O jornal normalmente tinha entre 10 e 14 páginas durante a semana. No domingo, inflava para 32. Quando era o domingo do segundo caderno, em 50, chegava às vezes até a 40 páginas, mas com matérias muito relevantes de teatro, música e TV. E uma coisa interessante, o esporte não era no primeiro caderno. O esporte jogava no segundo caderno, que é, naquela época, alguma coisa que podia, de hoje, dar uma estranheza, que o esporte sempre, ou é um caderno próprio, era o primeiro caderno. O Correio começou como o segundo caderno do esporte. Outro representante do governo do estado aqui durante essa cerimônia é o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. Gustavo, a gente sabe que o Rio de Janeiro, só o nome dele já é um grande atrativo.
E queria que você falasse um pouco também sobre essa questão do Rio de Janeiro, com um jornal que a gente hoje tem 122 anos e que também tem esse papel de divulgar o turismo aqui do nosso estado. Qual que é a importância de ter um jornal com essa referência para impactar também positivamente no setor? O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o maior destino turístico da América Latina, é a maior referência que nós temos. E o trabalho que a gente tem é poder organizar, eu falo isso, né? Organizar um pouco e ajudar a promover cada vez mais. Não só a capital, que tem essa marca já consolidada, mas todo o estado do Rio de Janeiro. O estado tem 12 regiões turísticas. Nós estamos agora em curso com a nossa jornada do turismo, que vai frequentar essas 12 regiões, fazendo debates sobre o plano estratégico de 10 anos do turismo que nós lançamos. Então o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, um destino muito importante para o mundo. A gente está vivendo um ótimo momento, a pandemia foi um momento muito difícil, mas gerou uma demanda reprimida que hoje começa a frequentar, né, os destinos turísticos. O Rio de Janeiro, por ser essa referência, tem recebido um fluxo muito grande de turistas e retomando um público que a gente tinha perdido, um turista doméstico que voltou a conhecer o Rio de Janeiro durante a pandemia e hoje continua frequentando, além da gente estar voltando agora à capital turista internacional com a flexibilização das restrições sanitárias. Então é um grande momento para o setor. A gente tem essa parceria aí, sabendo que pode contar sempre com o Correio da Manhã, com todo o grupo, que dá essa cobertura especial para o turismo, né, um carinho especial. É sempre bom a gente propagar essas boas notícias. A gente sabe que às vezes a gente fica numa enxurrada de notícias não tão positivas ou notícias negativas que ajudam nessa captação. E a gente ter veículos que enxergam numa outra ótica, na ótica positiva, de promover o destino é muito importante. Então a gente conta muito sempre com o Grupo Correio da Manhã. Gustavo, queria que você falasse um pouco também. Hoje, a expansão do jornal, muito em contrapartida do que outros veículos realizam, e justamente em Petrópolis, que tem lá capital estadual da cerveja, capital estadual do casamento. Como que você vê ter essa expansão, por exemplo, com o jornal Correio Petropolitano, e que também vai divulgar, de forma, lógico, mais regional, os atrativos que tantos são aqui no Rio de Janeiro? É fundamental veículos como esse, né, com essa marca, com essa estrutura que a gente tem de profissionais, darem um suporte também no interior. Está lá no Sul Fluminense, está em Petrópolis e outras regiões do estado. Eu tenho orgulho de ser o autor das duas leis que você citou, da lei da capital estadual do casamento e capital estadual da cerveja, né, o destino de Petrópolis. São marcas que ajudam a promover o destino, a qualificar o destino, né, gerar novos atrativos para os turistas que procuram experiências no dia de hoje. Então o veículo ajuda muito nessa integração, né? Trazer informação aqui para a capital, mas também fazer isso para fora do estado, para fora do país. Então o Rio de Janeiro, como eu disse, são 12 regiões, que cada um com a sua peculiaridade, com o seu atrativo, né? Com a sua vocação, que a gente procura promover e potencializar cada atrativo desse. Gustavo, você pode falar dos possíveis projetos para o futuro, talvez até também questões partidárias, já que o Correio também trabalha com essa questão muito política, para 2024? Sim, projeto, falando um pouco de secretaria, né? A gente, como eu falei, está muito animado. A gente retomou no primeiro semestre a promoção do turismo internacional, participamos de todas as feiras internacionais. Todos os eventos que o governador Cláudio Castro tem participado, encontros empresariais em âmbito internacional, ele leva uma delegação da Secretaria de Turismo para promover encontros de negócios de turismo, fazer esse match aí com o mercado internacional, que é importante para a gente recolocar o Rio de Janeiro em algumas prateleiras que ele não estava mais. Então a gente vive um momento importante e para o futuro, a gente no segundo semestre retoma o programa O Rio Continua Lindo e Perto, que a gente visita aqui no Brasil os principais emissores de turistas aqui para o Rio de Janeiro, fazendo um show de promoção do Rio de Janeiro, encontro de negócios, uma campanha de mídia muito forte na imprensa fora aqui do estado, que é o projeto principal, e o Rio Expo Turismo, que volta agora também em outubro, ajudando a fazer essa integração da região metropolitana com as cidades do interior. Isso é importante, além do que eu falei, do trabalho de organização das regiões que a gente está fazendo com a jornada do turismo fluminense. E falando um pouco de política, né, eu estou filiado hoje ao Progressistas, um partido que tem uma participação importante no estado. Eu hoje ocupo a Secretaria de Estado de Turismo, o doutor Luizinho está na Secretaria de Saúde. A gente tem uma bancada hoje de 6 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, uma bancada importante hoje dentro da casa, que dá sustentação ao governo Cláudio Castro, que tem ajudado nesse processo de recuperação da autoestima do Rio de Janeiro, né, da credibilidade, que é o que o governador tem usado muito. Então a gente tem procurado dar suporte a todo esse desenvolvimento. E quanto à questão partidária, a gente já começa agora a organização das eleições municipais do ano que vem. A gente sabe que a gente participa de uma coalizão partidária do governo aqui do estado do Rio de Janeiro, que a gente vai precisar fazer algumas concessões em alguns municípios para acomodar os aliados. E a gente tem feito essas conversas com outros partidos, mas a gente tem a expectativa
de crescimento muito grande de prefeituras e prefeituras importantes. A gente tem agora, recentemente, anunciado a filiação do prefeito Vladimir Garotinho, lá de Campos, que é uma prefeitura, um dos prefeitos mais bem avaliados hoje do estado. Então é um momento importante também no Progressista, capitaneado sempre pelo presidente de honra, Francisco Dornelles, e agora com a presidência do Dr. Luizinho. Algum nome voltado para Petrópolis? A gente tem conversado muito, né? Hoje o Pablo Kling está assumindo a direção do partido. Estamos fazendo a organização formal do partido, conversando com muitos agentes políticos. Eu espero que em breve a gente possa anunciar bons nomes aí, até para concorrer à eleição majoritária em Petrópolis. A gente volta a falar, lógico, de novo aqui sobre o turismo no Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado, Pablo Kling, ele que é diretor de marketing da Turigio. A gente falou um pouco com o Gustavo Tutuca sobre o turismo do Rio de Janeiro, mas o Pablo, ele também faz parte da equipe do jornal Correio da Manhã. Pablo, como que é poder participar desse jornal centenário e principalmente levando o turismo, mostrando o quanto o Rio de Janeiro tem diversos atrativos para a população, não só do país, mas também de todo o mundo? Boa noite a todos. Olha, é algo fantástico. Eu que lido com jornalismo desde os 12 anos de idade, quando montamos um jornalzinho de colégio, depois passei pelo Diário de Petrópolis, passei por outras diversas emissoras de televisão em Petrópolis, ou seja, a comunicação está muito no meu sangue. E ter participado desde o nascimento do Correio Petropolitano é algo assim fantástico, é um jornal que chegou para ficar, é um jornal que já ganhou o coração do petropolitano e conseguiu ocupar um espaço, como não tem nada melhor do que poder dizer que conseguiu ocupar um espaço no coração do petropolitano, levando notícia com credibilidade, notícia isenta, onde que consegue fazer com que o leitor ele possa tirar suas próprias análises, porque o jornalismo é justamente isso. O papel do jornalista é inclusive dar palco para as diversas mudanças da sociedade, as diversas mudanças que a sociedade vem sofrendo ao longo do tempo. Nesses 122 anos do Correio da Manhã estão registradas lá também. E assim será também com o Correio Petropolitano. E na minha coluna toda sexta-feira, em todas as bancas da cidade de Petrópolis, você vai acompanhar muito sobre turismo focado principalmente no trade e na nossa região, porque sou suspeito a falar, a região mais bonita do nosso estado. Pablo, e o que o petropolitano, por exemplo, pode encontrar na sua coluna? O que é também hoje para você participar e ter essa coluna diária? E qual que é o seu compromisso também com o petropolitano de levar realmente algo novo, algo diferente? Bom, na coluna eu procuro trabalhar focado no trade. O que é o trade, para quem não conhece? É o comércio, são os setores envolvendo o turismo. O turismo ele envolve cerca de 52 setores da economia. Desde até um posto de gasolina, ele é beneficiado pela atividade turística. E nós temos a missão, através da coluna, de fortalecer o turismo na região, mas principalmente na nossa querida Petrópolis. Correio Petropolitano. Temos atuação até na região, porém o foco principal é Petrópolis e a coluna é justamente isso, é mostrar para o petropolitano todo o seu potencial, é para mostrar para nós petropolitanos que não é só potencial, que quando eu era pequeno eu já ouvia falar potencial turístico, e esse potencial vira realidade quando? Quando que nós vamos ser de fato um dos principais destinos que competem aí para a atração de turistas.
E a ideia da coluna é justamente essa, levar essa informação para o trade, divulgar o trade para o público final, para que ele possa conhecer também um pouco da nossa região e fomentar, utilizar de fato para fomentar e promover toda a cadeia produtiva do turismo. O jornal, além disso, também trabalha muito com a política. Pablo, queria que você falasse, eu sei que você é muito do setor do turismo, mas como que você acompanha essa questão política também, até hoje também participando e estando dentro do governo do Estado? Bom, primeiramente trabalhar com um deputado, Gustavo Tutuca, atual secretário de Estado de Turismo, é uma honra, porque é alguém que é dedicado, alguém que conhece, agora conhece profundamente o mercado e que emprestou seu prestígio político no período da pandemia para uma pasta que estava totalmente descredibilizada, que era a pasta do turismo no período da pandemia. Então o Tutuca conseguiu colocar o prestígio político dele de 3 mandatos de deputado naquele período em prol do desenvolvimento do trade, desenvolvimento do turismo, da atração de turistas para cá. Então só nesse ponto já é uma satisfação enorme fazer parte da equipe dele. E também nesse cargo de diretor de marketing da Turigio, que é onde eu estou desde 2021, porque eu fui estagiário na Turigio 20 anos atrás, então na diretoria de marketing. Então isso para mim tem um significado muito importante. E trabalhar com o governador Cláudio Castro tem sido uma lição positiva, porque alguém, igualmente falei do Tutuca, alguém dedicado. E nesse ínter, eu ainda posso citar também o deputado Marcelo Queiroz, deputado federal, que era secretário de Agricultura, foi secretário de Agricultura no governo passado, e onde eu tive a oportunidade de lançar por lá com ele o programa de turismo rural, o programa Turismo Rural RJ, que veio ser finalizado, veio ser lançado em 2021. Com uma parceria, uma cooperação técnica entre a Turigio, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Agricultura. Então, olha só a união. Gustavo Tutuca, o Marcelo Queiroz na Agricultura, o governador Cláudio Castro, o nosso mestre Nilo Sérgio Félix, era chefe de gabinete do Marcelo, agora está como nosso subsecretário lá. Então nós tivemos todo aquele terreno fértil para que pudéssemos promover o turismo rural e lançar um material que pudesse fazer o pequeno produtor se enxergar, que ele pudesse ver que o Estado está olhando para ele. E o programa Turismo Rural é exatamente isso, mostrar para o produtor que ele está sendo visto e mostrar para as pessoas que existe uma nova gama, um novo leque de opções de visitação. Inclusive, nossa cidade, Petrópolis, é uma das líderes desse segmento. Podemos falar do Brejal, do Taquari, o secretário. Nós temos aí diversos roteiros importantes. Então, politicamente, e calhou disso tudo, está no mesmo partido, no mesmo partido, nós somos do PP. Então, foi fantástico, é uma conjuntura positiva e que está beneficiando todo o Estado e principalmente a nossa cidade. Ao meu lado, Sérgio Cabral, conhecido, lógico, na área da política, e vai falar também a respeito sobre o jornal Correio da Manhã. Sérgio, são 122 anos de história e você já atuou aqui no Rio de Janeiro como governador. Como que você vê a atuação do jornal dentro da área da política e, lógico, que acaba englobando todos os outros setores? Olha, primeiro tem uma relação familiar, porque meu pai, jornalista, trabalhou no Correio da Manhã. E eu agora começo a assinar uma coluna a partir do dia 26 no Correio da Manhã. Então é uma emoção muito grande. E o que a gente deve comemorar e celebrar é que o título permanece ativo e prestando serviços à população. É um título mais do que centenário, são 122 anos, se renovando com os meios de comunicação, mas tendo como base o conteúdo, a qualidade da informação. Então a gente traz com isso Niomar Muniz Sodré, a grande tocadora, depois que seu marido morre, do Correio da Manhã, massacrada pela ditadura. O Correio da Manhã se encerra no período de Niomar em 69 e em 2019 o Cláudio Magnavita retoma esse desafio e estabelece com as novas plataformas de comunicação, quer dizer, se atualizando,
uma forma de se comunicar com os seus telespectadores, leitores. E isso é muito importante, porque é o caso, por exemplo, mais célebre talvez do mundo, do Washington Post. O Washington Post, um veículo tradicional, centenário nos Estados Unidos, e de repente é comprado pelo Jeff Bezos, dono da Amazon, que gera uma outra plataforma, um outro conceito para o New York Post, mas com a mesma pegada da qualidade de conteúdo e a prestação da informação. O que você quer é acordar ou dormir com boa informação. Ter informação para decidir, para o seu lazer, para a sua escolha. Então o Correio da Manhã reforça essa vocação e eu estou muito feliz de fazer parte dela. E o que os leitores poderão acompanhar na sua coluna? Claro, é uma coluna opinativa. Política, comportamento, não é, tendências, buscando ser atual, contemporâneo e ao mesmo tempo relembrando, né? Porque eu sou filho de museóloga, sou filho de jornalista que trabalha com biografia e é sempre com a história e o passado que você aprende para o presente e formula para o futuro. A minha intenção é essa, dar ao leitor um sabor de informação e opinião. E por que realizar essa coluna? Como que foi esse contato com o Cláudio para ter esse desafio? Eu sou muito admirador do Cláudio há muitos anos, porque eu fui diretor da Companhia de Turismo do Estado na década de 80. Posso não parecer, mas já estou velho, estou com 60 anos. E então minha admiração pessoal por ele é de muito tempo. E eu achei de uma coragem enorme você retomar um título como Correio da Manhã e daí deslanchar um projeto dessa ousadia. Então, assim, quem não tem um ar de Quixote, né? Então eu estou com o Cláudio nessa. Sérgio, além disso, o jornal tem essa característica muito política. Como que você vê esse cenário atual aqui do país? Olha, eu acho que o país ele tem uma polarização nítida, inegável, que de certa forma o mundo inteiro tem enfrentado. Se pegar os Estados Unidos agora, com as primárias americanas, já que o Biden é o candidato natural do Partido Democrata para as próximas eleições, então todos os focos estão no Partido Republicano, você já vê que há uma disputa quase que sanguinária interna entre principalmente o governador da Flórida, o DeSantis, e o Trump. Então essa polarização meio que acontece no mundo inteiro. Às vezes você tem sociedades com muito mais do que dois partidos, como é o caso da sociedade britânica ou da sociedade americana, mas que acabam tendo a polarização, o caso da francesa, né, o caso da portuguesa. No nosso caso, se deu isso, com dois líderes de massa. Foi a primeira vez que nós tivemos no Brasil um líder de massa de direita. Nós nunca tivemos. Realmente nunca tivemos um... O que chegou mais perto, na década de 30, teve um caráter fascista, que nem chega perto do Bolsonaro, que foi o Plínio Salgado. Então, o Bolsonaro é o primeiro líder de direita. E, ao mesmo tempo, o Lula é o grande líder de esquerda. Então, essa polarização é natural. As pessoas acham que é ruim. Não, não é ruim, é isso. O que se tem que ter é uma pauta comum para o país avançar. Pelo contrário, a nitidez é boa, a transparência é boa, mas vamos encontrar uma pauta comum que avance o país. Juros, valorizar discussões sobre valores comportamentais, uma série de questões que são ainda polêmicas, mas há questões que unem o país. E eu acho que o fato do Congresso Nacional ter diversos partidos não significa que nós estamos numa situação pulverizada. Há como chegar a consenso. Eu sou um otimista por natureza, visto o que eu passei nos últimos anos. Aproveitando já esse gancho, pretende voltar para a política? Olha, voltando pelo lado que eu construí ao longo da minha história, que é o jornalismo e a política. Nesse momento, até por imposições legais, por trás dos bastidores, analisando, né? Eu não estou na gôndola, estou avaliando a gôndola. Então eu estou com você nesse momento, avaliando a gôndola. Quem sabe um dia, Deus é que sabe.
Estamos aqui com um ex-deputado federal e também que já foi presidente, inclusive, do Senado, Eduardo Cunha, e vai falar um pouco também para a gente a respeito sobre a história do Correio da Manhã. Eduardo, você trabalha na política há muitos anos e o jornal Correio da Manhã tem essa característica de trazer tudo que está acontecendo no Brasil e também, principalmente no Rio de Janeiro, onde ele foi fundado. Qual que é a importância desse jornal hoje para o Estado como um todo e, claro, para falar sobre a política e a economia que movimenta todo o país? Bom, quando você vem com 122 anos de um órgão de imprensa, você, em primeiro lugar, só a própria resistência dele já é motivo que nós temos que ficar alegres e saudar. Porque se você consegue resistir 122 anos, você efetivamente tem uma importância no cenário. Então, o mais importante que eu vejo é essa relevância, ela continuar existindo, que possa continuar existindo por muitos anos, porque no momento que você está com uma mídia digital, no momento que os órgãos escritos têm praticamente sucumbido, não só na sua tiragem, como também na sua própria existência, no momento que o jornal já vem no dia seguinte com a notícia que já circulou o dia anterior inteiro, ou seja, praticamente é uma resenha daquilo que já ocorreu, a gente vê que tem que ter um diferencial, e esse diferencial ele vem da articulação, da informação, ele vem da forma de você focar aquilo que está sendo visto no país, daquilo que está se apresentando. Então, é uma importância que vai permanecer por muito tempo se você mantiver a qualidade das pessoas que estão conduzindo, tratando da mesma maneira. Eduardo, queria que você falasse um pouco qual a sua relação com Cláudio Magnavita, qual que é o seu contato que você tem com ele? É um contato normal, não nada assim fora do normal, é apenas um contato normal, como a gente tem com quase todos os jornalistas que militam no Rio. É um empreendedor, acima de tudo, que não só mantém um órgão de imprensa vivo, como também empreende para aumentá-lo ainda em outras partes do Rio de Janeiro. Então, merece nosso aplauso. Eduardo, como característica, o jornal sempre falou sobre a questão política. Como que você vê, então, o cenário político hoje que o Brasil tem? É um cenário confuso, né? Que ainda vai continuar confuso, até porque nós estamos vivendo uma continuidade de uma polarização que não vai mudar, que ela veio para ficar. A polarização serviu para que as pessoas aflorassem os seus verdadeiros sentimentos políticos e cada um está exercitando da sua maneira. Que a gente continue dentro da linha da democracia, que a gente continue os embates, mas de uma forma construtiva, de uma forma que a gente possa dizer que não haja violência, que a gente possa se restringir ao debate de ideias e que possa sempre haver alternância para que todos possam exercitar. Então, eu vejo confuso, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma mudança de rota, uma mudança de rumo que veio para ficar e a gente vai ter que se acostumar com isso, é inevitável. Eduardo, já são muitos anos na área da política. Pretende continuar? Pretende vir a algum cargo ano que vem ou possivelmente em futuras eleições? Não, eu certamente voltarei nas próximas eleições do Congresso, né? Provavelmente, não sei se... Eu estou em São Paulo nesse momento, não estou no Rio de Janeiro. É provável que eu venha por lá, mas eu vou correr o mandato, já que aqui no Rio de Janeiro a minha filha se elegeu, é deputada federal, e ela vai continuar a carreira dela. Então, eu vou provavelmente tentar voltar para outro local. E agradecer especialmente ao Sofitel, está aqui o Neto Moreira, que é um grande parceiro do jornal, um grande amigo do jornal. Obrigado a todos. Parabéns agora para o Correio da Manhã. E é claro que nessa cerimônia não podia faltar uma entrevista com ele, Cláudio Magnavita,
que reinventou essa forma de jornalismo e que traz hoje uma consolidação muito grande quando se trata de jornalismo independente. Cláudio, 122 anos, uma história imensa e que retrata muito esse jornalismo independente. Queria que você falasse um pouco sobre a expansão do jornal Correio da Manhã, justamente numa contrapartida de todos os outros veículos. Por que dessa expansão? Ô Richard, fazer um retrofit de imagem, um retrofit de uma marca que tem a história aguerrida no jornal como o Correio da Manhã, é muito difícil. E exige muita responsabilidade, porque você trabalha com uma coisa que é uma matéria-prima, que são fatos, são história. E o Correio da Manhã, sem dúvida, é um grande veículo da imprensa nacional, até porque o Rio era a capital do país e se posicionou como um grande veículo nacional. Essa ideia de retomar o Correio da Manhã é também uma ideia de unir as novas tecnologias que estão disponíveis, desde a área de informação digital, na área gráfica, na área da distribuição. Nós tivemos muita sorte de poder contar com o Marcos Salles, que foi uma pessoa contratada como CEO. Eu brinco que o Salles é meu chefe, eu estou subordinado à gestão e à visão dele. É um cara que foi diretor-geral e presidente do jornal Dia, do Diário de São Paulo, trabalhou na Block, tem uma larga experiência na área gráfica, na área comercial, na área de distribuição. Então, o jornal, quando incorpora uma marca, executivos como esse, jornalistas de peso, como o Fernando Bolica, o Lago, você, o Richard, trabalhando com a nossa Luana em Petrópolis, tem a Sônia trabalhando com a equipe dela em Volta Redonda. O jornal ele tem uma abrangência hoje que ultrapassa o seu jornal somente da capital. Ele está no Rio, está em Brasília, como o jornal da capital federal, que foi o DNA original. Então isso nos dá muita responsabilidade, mas sobretudo a responsabilidade com o leitor e com o telespectador através da TV Correio da Manhã. Na realidade, o nosso patrão, o nosso chefe é o leitor, é o espectador, o telespectador, aquele que nos assiste, aquele que nos lê, que nos compra na banca e, sobretudo, a defesa dos interesses e a defesa das visões de necessidade das bandeiras de um povo sofrido, um povo que vê, às vezes, o poder público sendo negligente, ausente. E, graças a isso, o Correio da Manhã se consolida não só como um jornal nacional, mas que atende toda a pirâmide. Está no regional, está no estadual e está no nacional. Além disso, o jornal tem essa característica de trazer um olhar político. Como que você retrata isso na sua coluna, justamente trazendo bastidores, trazendo a informação em primeira mão? Como que é para você ter esse papel fundamental, como jornalista também, mas como uma referência dentro do jornal do Correio da Manhã? Porque quando a pessoa pega o jornal, ela sabe que dentro da coluna Cláudio Magnavita, ela vai encontrar algo que não vai ter em nenhum outro jornal. A responsabilidade do jornalismo político é o resgate do DNA de um jornal político que foi o Correio da Manhã. Então, a nossa responsabilidade é não trabalhar com especulação, mas com um fato, com informação que não são contestadas. O índice de assertividade nosso é absoluto, porque a gente trabalha com fato. E isso que faz o jornal crescer, a credibilidade. Mas, sobretudo, você dá oportunidade a pessoas talentosas, pessoas como você, Richard, que tem um programa que é o nosso Correio Petropolitano em Debate, pessoas que têm, como a Tassiana, que toca uma equipe de jovens jornalistas em Petrópolis. Eu acho que tranquilidade em você trabalhar numa empresa, não só para quem está na frente da câmera, mas quem está por trás da câmera, quem está nos bastidores. Eu falo que nós temos uma família, é a família Correio da Manhã. E esse espírito de família, onde o problema de um é o problema de todos, faz com que a gente tenha um diferencial muito grande. Você comentou durante aqui a sua fala sobre a expansão para campos. Como que é poder trazer isso também para o público aqui participante, amigos seus, mais uma expansão do jornal? O jornal ele está dentro de um cenário nacional, de um cenário estadual
e nós temos uma realidade completamente atípica, que é do sul fluminense, uma realidade completamente diferente, que é da região serrana, e agora vamos trazer o norte fluminense para a concepção e acesso à informação de todo o estado. É um papel de unificação, porque nós não falamos mais para o sul fluminense, nós não falamos mais para a região serrana, nós levamos a região serrana para todo o estado, nós levamos o sul fluminense para todo o estado, e agora que vamos levar o norte fluminense a todo o estado. Isso é fundamental a gente compreender que estamos todos no mesmo barco. 122 anos, só alegria? Muito trabalho, alegria é poder ver que as coisas dão certo, mas com persistência, transpiração, dedicação, convicção e, sobretudo, uma linha onde você não se deixa vencer ou se vender. O nosso compromisso é com o leitor. Não é porque, às vezes, a gente abre mão de um faturamento, de uma receita, principalmente quando se trata em poder público, como foi o caso do Correio da Manhã, na questão do impeachment do Witzel, que nós fomos os primeiros a denunciar as mazelas que o Estado sobreviveu com o Witzel. Nenhum Globo, nenhum outro jornal teve a coragem que o Correio da Manhã teve. E tudo isso é fruto de quê? De um compromisso de longo prazo. É preparar o jornal para os próximos 122 anos. Além disso, o jornal tem uma curiosidade para você que está nos acompanhando. Ele foi praticamente o pioneiro do segundo caderno. E hoje, Cláudio, o segundo caderno ele é muito voltado justamente para a cultura, para o turismo, para a arte. E você já trabalhou, inclusive, dentro desses setores, até no próprio governo do Estado. Queria que você falasse a importância desse caderno também para complementar tudo que o jornal Correio da Manhã já é. O Correio da Manhã tem um segundo caderno que é considerado um dos melhores, porque nós temos isso como um mecenato, a informação e a difusão cultural. A evolução do cidadão, da cidadania, ela vem com a questão da cultura. Então, no momento mais obscuro, onde a cultura era cerceada pelo poder público, nós mantínhamos um caderno de cultura que era uma luz, um fecho, uma lufada de cultura e de conscientização da população. Arte é, sobretudo, civilidade. E isso o Correio da Manhã tem e faz parte do resgate original. Obrigado pelas suas informações, Cláudio. Obrigado e obrigado a vocês estarem presentes aqui, participando deste evento, que mostra para o nosso telespectador não só o momento que o jornal vive, mas um reconhecimento à história e à tradição de uma marca que está sendo tratada, sobretudo, com muito carinho, não apenas por mim, mas por todos aqueles que participam dela. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. E com esse cenário, com esse sentimento de dever cumprido, mas também de muitas etapas a serem realizadas para a expansão da democracia, para a expansão da informação por meio do jornal Correio da Manhã. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra numa próxima oportunidade. TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, boa noite.